quem volta aqui para falar com a gente, então, sobre o conclave, a gente vai falar, então, novamente com o meu novo professor, porque eu só vou chamar ele de professor, Jorge Cláudio Ribeiro, novamente professor de Ciência da Religião da PUC São Paulo. Boa tarde novamente, professor. Olha, então Boa tarde, a gente Débora. viu... Boa tarde a todos aí. Obrigada, professor. Fala, então fala. A gente viu o que de fato era esperado. Não, os cardeais, os 133 votantes, não chegaram ao consenso de 2/3 dos votos. Por que isso é natural numa votação inicial? O que eles levam? Para que serve esse primeiro dia de votação? Por que é normal que na primeira votação não saia dali uma maioria de 2/3, professor? Ô, Débora, o normal é isso mesmo. Quer dizer, eu não sei, eu ignoro se já teve eleição na primeira votação. Acho que não. Isso você pergunta para o Teve uma Pedro, que vez, foi professor. meu Teve ex-aluno. uma Hein? vez. Teve uma vez? Uma Tá vez vendo? há séculos atrás, há séculos. Então, pois é, no tempo moderno não teve, né? Então, Uhum. eu creio que essa fumaça preta já é um resultado, é bem-vinda, né? Tudo que for preto ou branco não faz mal, é um bom resultado. É sinal de Uhum. que estamos vivos e a coisa não é feita automaticamente, tá? É, acho que é preciso esperar, é bom esperar e a gente vai ver nos próximos dias. Eu fico torcendo para durar bem uns 3, 4 dias, porque aí a diversão aumenta. Uma coisa que está me parecendo, Débora, é que por esse tipo de evento, um evento sagrado para muitas pessoas, não é só um evento espetaculoso, não é um espetáculo, tá certo? Embora seja tratado por muita gente desse jeito. Tudo nesse mundo moderno vira espetáculo. Eu acho um pouco excessivo. Seja que o que ocorra em grande parte no interior das pessoas. Por isso que os cardeais até estão dando um espetáculo, no espetáculo não, estão dando uma lição bem bacana. Eles estão fazendo silêncio, eles estão meditando. Isso é muito bom. Ao invés de ficar se exibindo, dando espetáculo, eles fazem uma coisa mais discreta. Eu acho isso muito bom. Essa descrição aí, ela até, pelo menos depois que fecha a porta, ela é obrigatória, né? Não vai dar para fazer, mas o senhor diz antes, né? Antes, no É, momento ali, quando antes. chegaram, né? Nos preparativos, é É, isso, né? Aham. é. Bom, De qualquer jeito, o agora... ritual fala. Não, não, pode Desculpe, concluir, por pode favor. falar. Imagina. Não, Não, o pode concluir, por ritual favor. acaba sendo um pouco excessivo, um pouco tudo vermelho. É, uma coisa que ajudou para aumentar, acho, enormemente o interesse pelo Conclave foi o filme Conclave, né? E eu acho que foi bom, porque as pessoas agora estão identificando quem assistiu e quem não assistiu, vá assistir. Quem assistiu fala: olha lá, os cardeais estão entrando na Capela Sistina, eles estão cantando a ladainha e tal. Tá certo, ajuda, tudo ajuda, mas é legal as pessoas curtirem um pouco no âmago do seu espírito, no interior de si mesmos. Sim. O professor, e para quem, então, já que o senhor deu a dica do filme Conclave, né? Para quem não assistiu, ou quem assistiu faz tempo, tá disponível entre outros streamings. Eu assisti pela Netflix. Então dá para assistir, né, É. pela quem tem acesso à Netflix, tem o filme Conclave lá, tem legendado, tem dublado, enfim, quem quiser assistir tem no Netflix. Professor,
Ok, então a gente está dizendo, hoje é natural que não tivéssemos essa escolha no primeiro dia. E aí, de que maneira os nomes vão se afunilando, né? De que maneira? O que que uma votação inicial indica, já que o resultado lá, internamente, ele é anunciado? De que maneira, o que que indica, né? Os nomes vão se afunilando? Como é que isso funciona? Então é por acerto e erro, eu acho. Quer dizer, muita coisa já estava preparada antes do extra homines, quer dizer, assim que o cardeal falou, olha, pode sair todos fora, né? Todos os que não são cardeais podem sair, já havia muita coisa preparada, né? Para o bem e para o mal também. Então, eu acho que nesse momento eles vão afunilando, por exemplo, a gente viu lá no filme, eles vão adotando, eles fazem sua listinha. Eles não votam só e fica por isso mesmo, eles fazem a listinha, né? Então vão sabendo quem tem, quantas são as chances de cada um dos seus prediletos, dos seus favoritos, tá? E aí, aos poucos, esse processo de acumulação de votos ele vai se transformando em algo mais qualitativo, até que resulta num papa, né? Mas, pelo que eu entendo, os votos vão se somando e vão dando indicações de quem poderá vir a ser. Mas isso, de repente, nada impede que haja uma virada, né? Nada impede. Vale tudo nesse conclave, então, em qualquer A conclave. gente está a gente está conversando e vai continuar conversando com o professor Jorge Cláudio Ribeiro, que é professor de Ciência da Religião da PUC São Paulo. Professor, agora falando menos sobre o conclave em si, mas sobre a importância da figura do Papa. E aí eu quero te perguntar, não apenas a importância da figura do Papa para liderar a Igreja Católica, mas a importância política da escolha do novo Papa. É, quando você fala política, é política. Do impacto da política Política? mundial, né? Pensando na Ah, geopolítica, na tá bom. voz do Tá. Papa nesse contexto, Ah, né? perfeito. Tá. Então, olha, o Papa, ele é, concentra uma coisa que se fala muito hoje, que é soft power, é o poder de convencimento, poder de relevância, poder de ser ouvido naquilo que ele fala. Então, nenhuma coisa que Francisco falou, mesmo que fosse engraçado, mesmo que fosse o cachorrinho com criança, tá certo? Nenhuma coisa era irrelevante. Ali tudo tinha uma mensagem que ele direcionava para o bem da humanidade, não só para o bem da Igreja Católica, mas para o bem da humanidade. Eram sempre mensagens né, e gestos muito expressivos, muito estimulantes. Então, para isso, nesse nível, eu penso que é importante a figura de um Papa. Segundo, ele se envolveu, ele tentou construir o diálogo, ele tentou construir, propôs mediar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Não teve resposta, ele ficou no vazio. Todo caso estava lá, insistindo, né? Então, também nesse nível, os papas podem ter algum tipo de interferência. Se colar, colou. Não, não é necessariamente. O Papa não é o presidente do mundo, ao contrário do que Donald Trump pensa, né? O Papa não é o patrão dos cardeais, dos bispos, dos sacerdotes e dos fiéis. O Papa é o primeiro entre os pares. Ele faz parte de uma comunidade. Ele é um poder agregador para dentro e um poder dinâmico, um poder estimulador para fora.
Professor, vou aproveitar dos seus conhecimentos, que é professor de ciência da religião da PUC São Paulo, e eu gostaria que o senhor, enfim, de uma maneira muito, claro, resumida, mas que o senhor me explicasse hoje a Igreja Católica, a religião católica, como ela está inserida no mundo e qual é a relevância da Igreja Católica e da religião católica neste momento no mundo, em termos de população, de voz, de relevância. Olha, pergunta difícil. Tem muita gente tentando responder a sua pergunta. O bom das coisas é fazer uma boa pergunta, né? Nem sempre a resposta é adequada, mas a sua pergunta é ótima. Qual é a relevância do catolicismo hoje? Ele está mudando o seu perfil de influência. Antes, o Papa dividia o mundo, o planeta Terra, em dois, tratado de Tordesilhas, para lá é uma, para lá é outro lado, né? Então, antes, o Papa tinha exércitos, e muitas vezes vencedores, aguerridos. Júlio II, por exemplo, os papas Borgia, todos. Então, o papado era um poder latifundiário, né? Tinha quase mais da metade da Itália. Então, hoje, a relevância que a Igreja Católica precisa ter, que é importante para a humanidade que ela tenha, não é terra, não é exército, não é poder geopolítico direto, né? Mas que ela saiba ter um poder, digamos, moral, ético, para indicar alguns caminhos. Eu entendo, Débora, que a humanidade, sem exagero, sem conservadorismo, a humanidade, nesse momento, se debate agitadamente para ver se consegue sobrenadar as ondas da barbárie, né? A humanidade está um bocado perdida. E ter alguém, não só um papa, mas uma comunidade, a Igreja Católica se entende como uma comunidade, não é como um bando de gente obediente, simplesmente. Não. Então, que a Igreja Católica consiga dar, não impor, mas oferecer uma diretrizes éticas, o que é bom para a humanidade. A humanidade, quando se encontra perdida, como este momento, ela é bom que ela se volte para figuras exemplares, como foi São Francisco de Assis, como foi Madre Teresa, como foi Sócrates, tá certo? Platão. Então, eu acho que a humanidade ela produz e produzirá pessoas exemplares e que podem dar alguma diretriz, encarnar na sua vida e, quem sabe, na sua fala, alguma diretriz para a humanidade. Muito bem, obrigada, professor. Continua com a gente. Enquanto estamos conversando com o professor, a gente está mostrando imagens ao vivo lá da Praça de São Pedro. Essas imagens são ao vivo nesse momento e a gente vai acompanhando. A gente vê que a noite realmente chegou, 21 horas e 31 minutos lá na Praça de São Pedro, lá no Vaticano nesse momento. E eu vou chamar o Pedro Venceslau para participar desse nosso papo, professor, porque o Pedro Venceslau, nosso analista, ele tem também uma pergunta para o senhor. Então, enquanto a gente vai conversando, a gente pode acompanhar imagens ao vivo da Praça São Pedro, aqui ao lado. Pedro. O primeiro é dizer da alegria de estar aqui com o professor. Foi meu professor na PUC São Paulo. O pouco que eu aprendi sobre religião foi com o professor. Professor, a gente estava comentando antes que o Foi um Papa... prazer, hein, Pedro? Tem o Pedro, tem o outro Pedro, são um monte de Pedro que foi meu aluno aí. Pois é. A gente estava falando aqui anteriormente que o Papa Francisco
teve uma passagem marcada pela defesa do enraizamento social da Igreja Católica. Era um Papa que gostava de tornar a Igreja mais acessível. Ele, por exemplo, defendia uma igreja que não falasse o latim, que falasse as línguas dos próprios países, uma igreja mais aberta. Mas há uma ala mais conservadora que defende uma centralização maior na Cúria Romana, que teme que possa haver uma espécie de diluição da clareza doutrinária ou mesmo a fragilidade da unidade eclesial se a igreja se tornar uma igreja mais aberta. O senhor acha que, pela formação atual, né, dos cardeais que estão participando do conclave, pela formação do conclave, dá para dizer que o próximo Papa vai estar no caminho do meio entre essa defesa mais conservadora, de uma igreja mais centralizada e uma igreja mais aberta, ou ela deve ser uma igreja mais aberta na linha do que defendeu o Papa Francisco? Então, eu espero que seja na linha do Papa Francisco, Pedro Venceslau. Mas, em todo caso, tudo é um processo, né? E é um processo não porque as pessoas querem, mas pelo que as pessoas conseguem fazer. E aí eu me refiro às pessoas, pode ser os papas, podem ser os cardeais, os arcebispos e os leigos. Uma das coisas que a Igreja Católica tem muito intensa e que, por exemplo, a monarquia britânica não tem, é o enraizamento em comunidades, múltiplas comunidades, milhares, milhões de comunidades de pessoas que refletem, refletem obedientemente não, mas abertamente, mas também criticamente a mensagem dos seus chamados pastores, né? Mas há muito mais iniciativa, há muito mais autenticidade entre os católicos, entre os cristãos do catolicismo, do que simplesmente gente que obedece cegamente, tá? Então, nesse sentido, eu vejo que um pastor, um papa que seja capaz de ouvir aquilo que se falava no tempo do Concílio Vaticano II, que já tinha definido que os rituais da igreja seriam feitos na língua dos próprios países, no vernáculo, e o Concílio Vaticano já vão 50 anos, foi de 1962 a 65, e um Concílio Vaticano ele tem um poder, um poder de autoridade que não dá para alguém chegar em 2025 e falar: eu não acho, eu não gostei. Não, tem que seguir, né? Pode ter alguma diferença, vai demorar, vai passar uma semana meditando, mas não dá para... O Concílio Vaticano II não estava lá de brincadeira, né? Então, nesse sentido, essa coisa de usar a língua latina nos rituais da Igreja Católica, usar de volta, é mais uma simbologia do que propriamente ser efetivo. É importante que as pessoas entendam o que está sendo falado lá, para poder entrar na sua vida, né? Então, hoje, a ideia da missa em latim, que é autorizada em algumas ocasiões, que seja de voltar. Eu acho que não vai voltar. Outra coisa é o Papa, o latim servirá como uma metáfora. Quer dizer, quando se fala em latim, que que a mensagem do Papa seja compreendida pelo povo, né? Na sua língua, na sua língua. Eu lembro, o Pedro e Débora, que a tradução, olha só que coisa, eu vou falar rapidinho, porque isso está muito lá atrás, que a tradução da Bíblia para o latim, que era
que era uma língua geral, era uma língua comum no Império Romano naquele momento, por São Jerônimo, que fez a Vulgata, a versão da Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, fosse feita para o latim. Antes era do grego, que já estava sendo meio incompreensível. E, num outro momento, que foi uma provocação para o catolicismo se modernizar e que demorou 400 anos para ser resolvido isso, respondido, foram os desafios a que Martinho Lutero respondeu quando ele traduziu a língua a Bíblia do latim do São Jerônimo, ele traduziu para o alemão, que era a língua do seu povo. E aí as pessoas começaram a entender o que estava lá na Bíblia. Passaram a ser capazes de interpretar o que estava ali. Elas foram obrigadas a aprender a ler, né? Então foi uma verdadeira revolução em 1521, tá? Esse desafio de fazer uma igreja falando a linguagem do povo, tá? Tanto para São Jerônimo quanto para Martinho Lutero, que era um frade, frade agostiniano, mas depois ele se separou. Mas os desafios que ele estava propondo vieram a ser respondidos no catolicismo só em 1962. Então, para a gente ver como é que essas coisas são muito de assimilação muito lenta, né? Porque não são só os indivíduos, são as sociedades inteiras. Pois não, Débora? Eu quero aproveitar esse gancho que o senhor dá, porque então o senhor, né, traz para a gente, professor, olha, passou do grego para o latim, do latim para o alemão e depois para as línguas, né, correntes dos países, e aí as pessoas começaram a entender. Tem uma pergunta, talvez um pouco polêmica, mas sei que o senhor vai dar show, que é o seguinte, olha só, eu vejo talvez um outro movimento de tradução que é do português, vamos colocar aqui no caso do Brasil, do português falado durante a missa católica para o português falado durante um culto evangélico, por exemplo, das palavras usadas pelo padre e a tradução das palavras usadas muitas vezes pelo pastor, aquele pastor da periferia, aquele pastor que está falando com gente analfabeta, gente que, ou não, gente que tem pouco estudo ou tem dificuldade de entender. Gostaria da sua opinião, se o senhor vê uma popularização maior quando a gente está falando da igreja hoje no Brasil, da igreja católica com todos os seus rituais e os ritos, né? E a igreja evangélica numa coisa talvez mais, estou falando aqui dos movimentos neopentecostais, por exemplo, uma coisa mais fluida, digamos assim, mais próxima do povo, talvez. Então, próximo do povo é sempre desejável, tá? Sempre desejável. Agora, ai meu Deus, não se pode repetir ou apoiar aquilo que o povo não entende. Muitas vezes nem o líder religioso entende. Então, não adianta fazer cantiguinha, fazer dancinha, qualquer que seja a religião, tá? É preciso, assim, que as pessoas entendam que as palavras, elas pertencem a um contexto. E qual é esse contexto? Depende. Quando Jesus falava determinada coisa, não é para ser levado ao pé da letra. Tem que entender qual era o contexto daquela época. Isso é fundamental, tá? Não só Jesus, como qualquer outro. O contexto histórico, cultural, para
que está dando significado àquelas palavras. Às vezes a gente entende hoje alguma coisa que não foi falada nas várias épocas das religiões. Então, a pessoa acaba falsificando aquela mensagem. Eu aqui no momento, você me pegou desprevenido, haveria inúmeros exemplos dessa situação, né? Uma coisa, por exemplo, que me ocorre agora é falar em línguas. Quando você começa a falar atabalhoado e achar que ali é o Espírito Santo que está falando, aquilo para quem ouve do lado de fora é ridículo. Para quem atribui um significado, é outro sentido. Mas qual é o sentido que aquele vozerio, uma palavra difícil, aquela algaravia atribui, né? O mais importante é a gente falar para o outro entender, não para eu me exibir perante ele com eu tenho o dom das línguas. Você não tem, não. O dom das línguas é a Olha, professor, você está compreensão. dando uma declaração polêmica, hein? Porque quando se trata de fé, tem gente que segue a fé e que acha que, e de fato, crê que está falando, ou o seu líder, ou a própria pessoa que está falando na língua dos anjos, ou do Espírito Santo, etc. Então, assim, e super bem-vinda toda a opinião aqui, opinião polêmica também, mas é uma opinião bastante polêmica que o senhor está trazendo aqui. Essa aula continua. Não, é azar. Então é o seguinte, Débora, o que é importante é que as palavras cumpram sua missão, isto é, que elas sejam menos impressionantes, não no sentido poético, não no sentido artístico, aí tudo bem, está liberado, mas que elas que elas produzam nenhuma confusão, que aquilo que seja dito seja compreendido pelo público, pelo ouvinte, pelo receptor, né? De tal forma que ele possa incorporar aquele ensinamento, aquele aprendizado, né? Na sua vida. Eu sou professor. Se começar a me bacanear na frente dos meus alunos, eu serei um mau professor. Tá? Respondendo à tua polêmica. Eu serei um mau professor. E eu tentava o máximo possível que os meus alunos me entendessem. Que eles me entendessem e, entendendo, usassem aquele aprendizado na sua vida e se tornassem atores na sua vida, e não atores ativos, e não passivos. Não sei se me entende. Isso não responde, Sim. Isso não retira a polêmica que eu posso fazer, né? Mas essa é a minha impressão. Aqui há um espaço, olha, aqui é uma aula amplificada, viu? Aqui temos liberdade para falar sobre tudo. Interessante, né? Isso. A falar tanto da questão de se fazer entender. Hoje em dia não ia funcionar o padre falar em latim, se fazer entender tão importante, e aí isso, né, deu a sua colocação, sua visão em relação também a falar em línguas, etc, etc. Mas, olha, eu te agradeço imensamente por esse ótimo papo que nós tivemos. Professor, sempre bem-vindo, né? Às portas abertas. Obrigada demais. A gente volta a conectar ao longo desses dias contigo. Obrigada por essa aula, por esse papo. Obrigada também, Pedro Venceslau. Pedro, continua mais um pouquinho com a gente, viu? Fica aqui conosco, não vai embora não. Obrigada, gente. Bom trabalho para vocês. Tchau, Débora. Tchau, professor. Obrigada.